Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos às nossas dúvidas com relação à atividade. Bom, gente, a atividade de vocês vai valer ponto, tudo está valendo ponto, tá? Como alguns alunos me perguntaram quanto a isso, então tudo está valendo ponto, tudo será avaliado. Então, agora nós vamos à parte da correção e a partir da correção vocês veem se as respostas estão corretas aí, se não estão, façam ajustes. E quando nós voltarmos, nós vamos corrigir todas essas questões e aí vamos lançar nota tanto da primeira quanto da segunda avaliação, caso ocorra se ainda no período de pandemia, certo? Então, assim, só para vocês saberem, nós estamos no assunto ainda a liberdade da história, da filosofia, que é o capítulo 3, e aí nós vamos começar a resolver as questões dela, certo? Então, vamos junto. Gente, na primeira questão, eu já digo logo aqui, ó. A partir da observação do livro e slides, copie e responda as seguintes questões em seu caderno, deixando para responder 3 linhas em cada pergunta. Ou seja, é o máximo de linhas que você deveria deixar, certo? Então, na primeira pergunta, eu já digo assim, ó, quais filósofos fizeram parte da filosofia clássica? Então, se eu tenho dúvida quais são esses filósofos, eu vou voltar no slide e vou dar uma olhada quais foram os filósofos que o professor falou. Tem como eu achar isso? Tem, e eu vou já te mostrar. Vamos lá? Eis aí a resposta, galera. Chegamos aí aos filósofos clássicos, né? Que o professor trabalhou, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, sendo assim, você vai conseguindo sempre encontrar a sua resposta e tá voltando sempre lá para o último slide para ver qual é a próxima pergunta. Vamos voltar para lá para ver qual é a nossa próxima pergunta. A nossa segunda questão pergunta da seguinte forma: quais motivos levaram os filósofos gregos a mudarem o pensamento sobre a visão de mundo? Eu sei por que eles mudaram, né? Alguns aí devem saber também, mas alguns não sabem. Então, como é que eu vou fazer isso? Mesmo esquema, olha todo o slide e volta lá. E eu vou já te levar na frente da resposta correta. Vamos junto? Logo encontramos a resposta aqui, ó. A filosofia, como conhecemos, teve sua origem na Grécia Antiga, no século 7 a.C., como resultado de uma intensa mudança de pensamento, galera. Vocês têm que estar muito atentos para isso, tá? Partindo da necessidade de explicar o mundo de um novo modo por meio da racionalidade humana. Ou seja, aí na parte que fala sobre o surgimento, já está sendo claro que os homens daquela época viviam ainda na forma da religiosidade, do mito, né? Que eu falei tanto, que o mito era muito comum para eles. Então, eles estavam querendo sair dessa forma de pensar e estavam querendo começar a agir de forma mais racional, entender por que o sol nasce, por que as coisas acontecem, por que os fenômenos ocorrem, e começaram a observar. Isso é filosofia, certo? Vamos lá voltar para a nossa terceira pergunta. Bom, a terceira pergunta diz assim: qual a importância da liberdade de pensamento para a filosofia? Bom, essa é uma pergunta óbvia, né? Que sem liberdade de pensamento não há. Mas aqui no slide tem mais uma informação que pode acrescentar a tua resposta e eu vou já te levar nela. Vamos junto? É justamente aqui nessa parte que fala de liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento é essencial à mente humana, portanto, ainda não existe os meios de impor normas ao pensamento humano. Então, é a filosofia dizendo aí claramente que não tem como nós colocarmos qualquer tipo de controle na mente das pessoas. Então, é como você pegar e dizer assim, ó, não pensa nisso, que isso faz mal. Como que eu vou saber que tu não estás pensando naquilo, né? Vamos pensar numa viagem de um lugar muito perigoso.
tu pode dizer para mim, tudo bem, tá, eu não vou pensar mais nisso. E continuar pensando, e vai lá, faz a viagem, corre o risco, e acontece ou não o que porventura o medo geralmente traz. Até o medo, os filósofos, na verdade, eles trabalhavam essa questão do medo, né? É uma das coisas que nós tínhamos para debater em sala de aula. Mas vamos à nossa próxima pergunta. Aí chegamos à nossa quarta questão. Ela diz o seguinte: em qual artigo da Constituição Brasileira a liberdade de pensamento é garantida? Isso é de suma importância que nós saibamos, né? Porque a partir daí, quando alguém tentar nos calar, a gente vai dizer, não, olha, eu tenho o direito de me expressar, de falar, e a Constituição me garante isso. Isso está aí no slide? Também está aí, eu vou já te levar lá na resposta, beleza? Vamos junto? No segundo tópico, galera, está aí, onde fala de liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento é garantida pelo Estado Democrático de Direito no artigo 5º e o inciso 4º. Né? Então, quando alguém tentar violar o teu direito, não, eu tenho o direito de me expressar, de falar o que penso, porque o artigo 5º da Constituição, no inciso 4º, ele me garante isso, certo? E vamos para a nossa quinta questão. Gente, a quinta questão é simples, né? Para vocês explicarem com as próprias palavras de vocês o significado de uma das frases célebres ditas por Sócrates. Na verdade, aí vocês vão ter que interpretar. Eu vou te levar lá nas palavras do que os filósofos falaram, que é logo, acho que no segundo slide, e aí tu vais ver, tu vais refletir, e a resposta vem a partir de quando tu leres. É uma pura interpretação aí. Vamos junto? Eis aí as falas dos filósofos. Sócrates disse, só sei que nada sei. Platão também disse, tentei mover o mundo. E Aristóteles disse, o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Né? Então, vocês vão escolher uma dessas falas deles, né? Que são clássicas, célebres, como o texto pede, e vocês vão tentar explicar com o entendimento de vocês o que eles quiseram dizer. Porque é assim que se faz filosofia, entenderam? É quando a gente tenta explicar o pensamento de alguém que viveu num passado diferente do teu, tá bom? Aí nós vamos voltar para lá, para o texto que nós temos a nossa atividade no finalzinho lá, que é para vocês fazerem, que eu vou orientar vocês, beleza? Vamos junto? Agora já vimos que não temos tanta dificuldade para fazermos uma atividade, né, filosófica, porque, na verdade, vocês já fazem isso no cotidiano de vocês, né, gente? Então, é essa atividade filosófica que eu iria justamente incentivar vocês para nós fazermos juntos em sala de aula, mas, enfim, não podemos por conta da pandemia, só que vocês vão fazer o teste com outras pessoas. Tá? E é justamente o que eu proponho na atividade abaixo. É apenas uma questãozinha para fecharmos com chave de ouro. Tá? Prestem atenção para o comando. Atividade prática. A partir da visualização das videoaulas, bem como nos debates em sala de aula, percebemos que os filósofos sempre preservaram a liberdade de pensamento como forma de construir uma sociedade mais justa para todos. Claro, isso é óbvio. Nesse sentido, selecione uma pessoa de sua família ou amigo para responder a seguinte questão. Para você, o que é liberdade de expressão? Gente, é muito importante que você pergunte para a pessoa e deixe a pessoa muito à vontade para ela responder o que ela tem por liberdade de expressão. O meu intuito é que nós vamos chegar a uma conclusão que liberdade de expressão é um bem relativo, né? É relativo para algumas pessoas, porque possivelmente com as respostas que vocês vão pegar, cada um irá apresentar, quando nós confrontarmos uma com as outras, nós vamos perceber diferenças. Então, guarde esses arquivos, deixem com vocês, quando nós voltarmos, nós vamos fazer essa atividade em sala de aula. Só que
Registrem o nome da pessoa, deixem ela falar à vontade, tudo que ela falar, registrem, tá? E não esqueçam de agradecer sempre depois da entrevista, tá? A única pergunta é só essa. Para você, o que é liberdade de expressão? Vocês não podem intervir, vocês não podem dar o posicionamento de vocês. A pessoa vai lá e vai expressar o que ela pensa, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.